Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 6 da apuração de irregularidade em entidade de atendimento. Artigo 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou da representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente o resumo dos fatos. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade mediante decisão fundamentada. Artigo 192. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 193. Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes. Parágrafo 1º. Salvo manifestação e audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente da entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, marcando prazo para a substituição. Parágrafo 3º. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou programa de atendimento. Seção 7 da apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado e assinado por 2 testemunhas, se possível. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, dos motivos do retardamento. Artigo 195. O requerido terá prazo de 10 dias para apresentação de defesa, contado da data da intimação que será feita. Inciso 1. Pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido. Inciso 2. Para oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido ou ao seu representante legal, lavrando a certidão. Inciso 3, por via postal, com aviso de recebimento, se não for encontrado o requerido ou seu representante legal. Inciso 4, por edital.
no prazo de 30 dias, se incerto ou não sabido o paradeiro do requerido ou seu representante legal. Artigo 196. Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vistas dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo igual prazo. Artigo 197. Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá na conformidade do artigo anterior ou, sendo necessário, designará audiência, instrução e julgamento. Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogar por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a sentença.